Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 8 de julho de 2024. Ausente o vereador Tiago Brunet. Em aprovação as atas número 4.366, de 29/4/2024 e 4.367, de 30/4/2024. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite. Expediente de 8 de julho de 2024. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parecer número 21.757, processo número 00045300200/2004. Processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Farroupilha referente ao exercício de 2020. Folhas formais e de controle interno. Recomendação. Parecer favorável com ressalvas. Pedido de informação de autoria do vereador Roque Sevenini. Número 71 de 2024. Assunto. Solicita informações de serviços referente à hora máquina. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 72 de 2024. Ações da Prefeitura Municipal referente ao Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso. Pedido de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 176, parada de ônibus na rua José Maioli. Número 177, conserto da rua Erechim. 178, conserto na Rua Independência. 179, conserto na Rua Marcos Tonin, esquina com Rua Erval. Presidente, esse era o expediente de 8 de julho de 2024. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, nossos servidores da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha através das plataformas digitais. Bom, eu trago alguns temas nesta noite gelada, mas nós vamos aquecer o debate com questões pontuais e pertinentes à Farroupilha. Eu quero começar pedindo, por gentileza, Rose, que o senhor coloque o vídeo de São Roque. O vídeo, primeiro vídeo. Não é ali, Rose. Ali é Sete Colônia. Olha lá, São Roque. Bom, para quem não sabe, ali é a comunidade de São Roque, no 4º distrito, e tem um histórico, né? Há 3 anos atrás caiu uma barreira e se demorou 2 anos para remover a barreira. Foi uma novela. Briga daqui, o pessoal vem manifestar no plenário, vem reivindicar, nós somos em loco na comunidade, nós estivemos diversas vezes, depois de um certo tempo foram lá e resolveram o problema. Que bom. Agora, sabedores somos da chuva, e faz mais de 60 dias que aconteceu a tragédia, e caiu uma barreira, um pouco antes da escola Padre Vicente Bertoni. Pois bem, nessa barreira, além da terra que cedeu, que foi para a pista, nós tivemos também a queda de algumas árvores. A comunidade foi lá, cortou a árvore e removeu boa parte da barreira. Porém, se passaram 60 dias, a prefeitura não apareceu lá para fazer o trabalho. Para remover
Vejam só que não precisa de laudo da Defesa Civil e não precisa de geólogo, nada, para tirar uma árvore aqui no canto, uma árvore um pouco além. Pois bem, na sexta-feira que passou, a comunidade escolar da escola comemorava as festas tradicionais. Então tinha uma festa junina lá e uma das pessoas que trabalhava na escola, pode colocar a foto do carro botado e congela, ela estava ajudando na escola, quando acabou, foi se deslocar para casa, juntamente com outro familiar e mais 2 crianças. E a gente sabe, conhece bem o nosso clima em Farroupilha, muitas vezes tem cerração, um chuvisco, uma garoinha, problema noturno, não tem iluminação suficiente naquela localidade, não estava bem sinalizado, aliás não está, porque aquele cone em cima daquela barreira é nada. Ela acabou desviando, capotou o carro e as 4 pessoas sofreram acidente e olha o estado que ficou o carro. Graças a Deus não aconteceu vidas perdidas, mas por negligência, por omissão do atual governo municipal que não conseguiu botar uma máquina a remover a barreira. Não dá para brincar com a vida das pessoas. A vida das pessoas vale mais do que qualquer superávit. A vida das pessoas não é descartável. Então é isso quando um governo se omite das suas responsabilidades e falta sair do gabinete e fazer acontecer. 4 vidas poderiam ter sido ceifadas pela falta de ação dessa gestão. Uma gestão totalmente omissa e negligente, que foi o que aconteceu. Demorava, custou. Pode fazer careta, doutora Eleonora. A senhora concorda os acidentes que aconteceram por incompetência do seu prefeito, do seu vice-prefeito? É isso aí? A senhora concorda? Acha que está bom? Não está bom para aquelas pessoas e para aquela comunidade. Então a gente enxerga, as expressões faciais falam mais do que muitas palavras. Então é uma vergonha o que aconteceu. Então agora vão esperar o quê? Mais 2 anos? Vão esperar trocar o governo para ir lá remover a barreira? Bando de incompetentes. Então a gente lamenta mais uma vez ter que vir aqui na tribuna, se alterar com o tom de voz, para dizer lamentável a postura desse prefeito e desse vice. Vamos trabalhar mais. Então, espero uma solução essa semana para a comunidade de São Roque. Outro assunto, pode tirar e coloca o vídeo de 7 colônias. Esse vídeo eu recebi de alguns moradores e ele começa as imagens propriamente ditas antes da chuvarada. Olha o mato. O vereador Roque trouxe muito à tona isso aí. Quase dava para fazer um safari ali, só faltava ter alguns animais exóticos. Por quê? Mato tomado conta, não cuidado. E claro, a chuva piorou. Muitos deles estão em condições precárias que não conseguem se deslocar da casa. Por quê? Faltou o poder público fazer a sua parte. Caiu um pinheiro, eles tiveram que tentar cortar uma parte para poder conseguir passar. E nós temos que lembrar, foi aprovado de forma unânime nesta Casa Legislativa um projeto de lei que autoriza a contratação de horas-máquinas para atender os problemas que aconteceram nas propriedades, para ajudar. Mas eu não estou falando para levantar uma produção, para levantar uma parreira ou coisa. O acesso, o direito de ir e vir. E as coisas não acontecem. É impressionante. Então o pessoal está sitiado lá, não foi dado a devida assistência e não foi dado prioridade, porque esse povo não é prioridade. A prioridade é aquilo que eu falava, desobstruir barreira, arrumar a estrada não dá voto. Se desse voto já teria sido resolvido. Inclusive teve uma vez um colega vereador nosso que disse o seguinte, que ele tinha solicitado para o secretário de obras para arrumar um buraco, e o secretário disse, não, isso não dá voto. Daí depois eu fui lá, em loco, fiz um vídeo no lugar e arrumaram. Então pode tirar e coloca o vídeo da questão da aldeia a caminho ali perto do Britador. Rose, pode tirar o vídeo. Então mais ilustrar, elucidar o que está acontecendo, as pessoas abandonadas aqui em Farroupilha. Outro ponto, esse que me traz, eu fui contatado por uma senhora que ela me disse o seguinte, Juliano, nós não estamos conseguindo
acesso a transporte. Eu não tenho veículo, então eu tenho que chamar o táxi. Veículo de aplicativo não acesso local, porque está intransitável. E um dos últimos das vezes que eu fui sair, eu acabei tendo que me deslocar a pé até o asfalto para poder simplesmente fazer o quê? Pegar a caminho, eu escorreguei, caí e me machuquei. Uma senhora de idade. Então vejam só. E isso também, essas condições. Rosi, é o vídeo ali da aldeia, da aldeia a caminho. Está bem danificado. E também eu sou testemunha do fato, quando nós fomos em loco, o vereador Amarante e o vereador Roque olhar o canil, já estava danificada essa estrada e já não havia manutenção. Obviamente que piorou. Então vejam só, a irresponsabilidade e a falta de atenção para as pessoas está impedindo o direito de ir e vir delas. Então, nós falávamos, qual que é a prioridade? Acolher, atender as pessoas ou simplesmente deixar elas em condições deploráveis, em condições indignas, em condições que elas não podem sequer transitar? Então a gente lamenta e sabemos também, né, o vereador Pastor Davi acompanha que há uma necessidade de fazer uma manutenção na estrada, não só nesse ponto, mas adiante, próximo à aldeia Caigangue, onde que também está uma dificuldade imensa para o deslocamento dos indígenas que ali habitam, que tem que se deslocar para a escola, para os seus trabalhos, ou até mesmo por outros motivos. Então, fica aqui o nosso registro sobre esse assunto. Por fim, o último assunto que eu ocupo neste espaço, não menos importante, mas também requer uma atenção, e mais uma vez a gente acaba não tendo um olhar humano, um olhar com empatia e um atendimento a quem precisa. Que a gente fez algumas manifestações, inclusive apoiamos uma moção que cobrava que os planos de saúde voltassem atrás com a ideia de cortar o fornecimento de alguns atendimentos aos portadores de espectro autista, que era o caso do fonoaudiólogo, terapia ocupacional, a terapia ABA, enfim, outros procedimentos. Pois bem, eu acompanhei o drama de uma mãe de autista na semana passada, que enrolaram ela na Secretaria de Saúde um mês. Um mês, mas não enrolaram para dizer, não, nós não podemos atender. Enrolaram para dar uma negativa, que é o quê? Um atestado, um documento dizendo o seguinte, não, o Sistema Único de Saúde não oferta esses tipos de tratamento. Ou seja, para assinar assim um simples documento, extraviaram o papel, enrolaram, tanto que ela teve que ir ao Ministério Público. E vejam só, primeiro ela levou um laudo, porque ela vai entrar com processo judicial contra o Estado, requerendo que seja prestada esta assistência ao seu filho, que no seu dia a dia, acompanhando após a retirada dessas terapias, ele declinou, regrediu, desde a sua fase comportamental até a própria questão, a interrupção no processo, no ciclo da aprendizagem. E simplesmente ela chegou, ela marcou uma consulta com uma profissional, uma médica, e levou o laudo para a Secretaria de Saúde e disse assim, não, eu preciso uma negativa, está aqui, ó, está aqui o laudo, meu filho é autista, a partir do dia tal, assim assado, a Unimed não fornecerá mais essas terapias, nós precisamos judicializar, e um dos documentos que pede é o quê? Que o Sistema Único de Saúde em Farroupilha, no Estado e no país, não ofertam essas terapias, nós vamos judicializar, porque é um direito ao cidadão, é um direito amplo, está lá, prevê o direito à vida. Então, o que fora feito? Foi lá enrolar, então ela estava muito decepcionada, porque simplesmente não conseguiram emitir um documento dizendo não, Farroupilha não presta esses atendimentos. E não é demérito de Farroupilha não ofertar, é um gargalo, é um viés que precisa ser corrigido, porque nós temos diagnosticado, conforme passar do tempo, mais casos de crianças com espectro autista. Isso é uma realidade, a gente vem debatendo
há 2 anos, 3 anos no mínimo, a causa do espectro autista nessa legislatura. E são evidentes. Então, o fato é, o olhar humano, se colocar no lugar, acolher as pessoas, a empatia. Pense só, a mãe teve que sair inúmeras vezes do trabalho para ir lá, bate lá na porta do secretário, bate lá na Secretaria de Saúde e não conseguiram entregar um documento. E aí, quando ela levou o laudo desta médica, que ela havia pago a consulta particular, e era só simplesmente, ó, me entrega negativa. Não aceitaram o laudo. Mas vejam só, depois que ela foi no Ministério Público, liberaram uma consulta para ela. E com quem? Com a mesma profissional que deu o laudo. Ou seja, a gestão está muito ruim. Mas não é só uma gestão burocrática, é uma gestão das pessoas, uma gestão do ser humano. Falta essa compaixão, falta esse olhar. A gente sabe a dificuldade das famílias com as crianças autistas. Sabe as barreiras, os preconceitos, todo um processo dentro da sociedade, e a gente vê onde que o órgão que deveria abrir as portas e acolher e atender com a maior eficácia, ele faz o quê? Ele dificulta, porque era uma pessoa pobre, porque era uma pessoa que estava desesperada. Então a gente precisa mais empatia com o ser humano, um olhar mais ao ser humano, não ao superávit. E às vezes falta vontade, falta interesse, e aqui faltou. Então a gente pede aqui encarecidamente mais respeito às pessoas. As pessoas não são descartáveis. As pessoas merecem ser respeitadas. E muitas delas estão sofrendo muito. E não é por falta de não ter a especialidade ou ter o atendimento, mas sim por o acolhimento. Olha só esse caso da negativa, era só entregar um laudo e dizendo, ó, não tem essa terapia, ponto. O que fizeram? 1 mês enrolaram. Isso que nós queremos para a Farroupilha? Judiar das pessoas? Fazer pouco da cara delas? Que vergonha. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido PL para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador PC. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a Damate, que bom que voltou, né? Os funcionários da casa e as assessoras. Eu trago uns assuntos aqui não menos importantes, mas é assuntos bastante relacionados com a audiência pública que nós tivemos na quarta-feira. Mais alguma coisa que a gente tem aí, que a gente passa para o interior também. Mas eu quero começar dizendo assim, ó, que o anseio que o pessoal tem de desqualificar o serviço prestado pelo executivo é enorme, cara. Tudo que se faz está errado. Se não tirar uma árvore, está errado. Se tirar a árvore, também está errado. Se tombar um carro lá, não sei aonde, é culpa do executivo. Meu Deus, até quando nós vamos parar com isso? Então, não estão fazendo nada. Sinceramente, pelo amor de Deus, né? Não é isso que a gente está vendo na rua. A gente está vendo as coisas diferentes, a gente está vendo os comentários diferentes. Eu ando por a rua também, eu converso com o pessoal, eu converso com os agricultores. Não estou vendo dessa forma aí que estão tentando pontuar aqui, querendo fazer um bicho de 7 cabeças, querendo denegrir a imagem o trabalho, desqualificar o trabalho de uma gestão em cima de sei lá, uma politicagem, uma coisa que não dá para entender. Eu estava na tribuna ali, aquele dia na plateia, na quarta-feira, e observando o pessoal que subiu o plenário, o pessoal que veio falar aqui. Só faltou pedir em voto, abertamente aqui. Só faltou dizer, ó, meu nome é tal, votem para mim, porque eu sou candidato e não sei o quê, pré-candidato. Então é assim, ó. Mas realmente o que os agricultores queriam, eles saíram sem ouvir aqui. Porque os agricultores vieram para entender o que acontece quando se demora para abrir uma rua, vereador Tiago, William. Eles queriam entender o processo, como é que funciona um processo para cortar uma árvore, se é rápido, se não é. Eles não entenderam nada, porque não foi falado nada sobre isso aí. Veio aquelas pessoas doutrinadas, pontuadas, para vir fazer política aqui,
denegrir a imagem do executivo, e foi só o que fizeram. Isso foi uma coisa, foi um horror, aquela audiência pública. Não acrescentou em nada naqueles que saíram de casa, aqueles produtores que saíram lá do fundo de São Roque, os produtores saíram lá do 30, lá, para vir ver, para chegar a um consenso, para entender. Eles só queriam entender, e não entenderam nada. Porque só foi política. Só política. Eu fiquei abismado quando eu vi uma senhora subir aqui no plenário, que eu nem sei quem é, nem me lembro mais o nome dela, que aquela pola, ela falou o tempo todo, ultrapassou o tempo dela falando, não explicou nada do que ela queria aqui, se ela é uma agricultora, queria alguma coisa, mas ela falou de capim. Tem capim em todo quanto é lugar. Meu chapéu. Capim, picão, não sei mais o quê. Mas, gente, se eu moro no interior, se eu sou colono, eu tenho que conviver com capim. Eu tenho que conviver com essas plantas, essas ervas que vem no interior. Não adianta tu vir aqui querer dizer que lá eu fui entrar na 122, cheio de capim. Eu fui fazer o retorno não sei aonde, cheio de capim. Não é isso que os agricultores queriam. Eles queriam saber o problema da rua deles, da lavoura deles, da entrada da casa deles. E que não foi feito nada. Não foi falado sobre isso aí. Foi simplesmente todos os que subiram esse palanque aqui, fizeram uma demagogia assim, meu Deus, foi terrível. Ressalvando 4. Teve 4 que eu observei que até falaram mais ou menos. Até falaram de se defender, expressar o que eles estavam sentindo, porque eles são agricultores. Esses falaram, os outros pediram voto. Só quem estava aqui notou que eles pediram voto. E o pessoal que assistiu também no YouTube também está comentando isso aí. Não precisava ter uma audiência pública para chegar aqui e dizer, eu estou pensando em concorrer, eu sou um pré-candidato. Lá na frente eu vou lá. Não, isso não é necessário, cara. Nós temos que respeitar o agricultor, respeitar a idoneidade deles, o que eles querem, o que eles pedem, e certamente não é isso que eles querem. Ouvir politicagem, ouvir a demagogia, a desqualificação de serviço. Não é isso que eles querem e nem aqueles que vieram aqui queriam. Tanto que subiu uns aqui no plenário e falaram totalmente o contrário do que eles tinham sido doutrinados. Do que eles tinham pontuado para falar. Não falaram. Falaram o contrário. E aquilo gerou mais uma intranquilidade ainda, porque eles queriam, a visão daquela audiência, a visão era para ser voltada para aquele caminho. Denegrir, desqualificar o trabalho das pessoas. Mas explicar, informar o agricultor e que ele saísse daqui satisfeito com uma resposta qualificada, não saiu. Não tem. Esse processo aqui de 7 colônias, vereador Juliano, se você me permite, eu tenho um áudio aqui comigo, pena que não dá para botar, né? Onde os funcionários trabalharam sexta, sábado e domingo embaixo de chuva para tentar desobstruir essa rua, não dava, o trator que tinha lá não conseguia entrar e foram hostilizados, xingados, de uma maneira assim exorbitante, de uma maneira, sei lá, não tem nem explicação o que os funcionários ouviram. Ouviram dos agricultores. Não é dos agricultores, de um agricultor, porque os outros não falaram nada. Então, assim, eu acho que para tudo tem um limite. Para tudo tem um limite. Essa situação ela está sendo levada por um lado que não é bom. Não é bom para nós, não é bom para os agricultores, não é bom para os cultivos, não é bom para ninguém. Disseminar o ódio nas pessoas. Querer fazer que as pessoas hostilizem os funcionários. Os funcionários não estão ali. Eles não estão ali para ser hostilizados. Estão ali para fazer o serviço. Bem ou mal, eles estão sendo pagos para fazer isso aí. E é o que eles têm. Eles não têm mais. Ali eles não tinham mais maquinário apropriado para fazer isso aí. Estavam
embaixo de chuva, tentando ajudar. E foram muito agredidos com palavrões, com coisas que não se deve no dia a dia escutar. Muito menos quem está ali trabalhando embaixo de chuva. Eu acho assim que nós temos que ver esse lado. É importante mostrar o vídeo, que está trancado ainda. Que o Pinheiro está lá. Mas é importante também ouvir ambas as partes. Não pegar um lado e dizer assim, ó, mas vocês vão falar isso aqui, quando chegar aqui, vocês vão dizer, ó, não, vocês são incompetentes, vocês não deviam estar aqui, vocês não fazem nada aqui. Não, não é assim que procede, não é assim que funciona, não é assim que é democracia. Temos que ter mais paciência com as pessoas e mais jeito de falar com elas, ao conduzir elas para se expressar com as outras pessoas. Querer que aquela pessoa siga um ritual, que às vezes certas figuras seguem, não é assim. Nem todos têm o mesmo pensamento. Não é. Eu penso de um jeito, os senhores pensam de outro, e eles lá pensam de outro. Mas nem por isso eu vou precisar ofender alguém. Eu vou precisar denegrir a imagem de alguém, porque não é justo, não é assim. A gente sempre quer fazer o melhor. Sempre quer fazer o melhor. Às vezes não dá certo. Não dá. Vem se arrastando há vários anos. Há vários anos vem se arrastando. Tanto que uma das doutrinadas subiu aqui e falou, isso que está acontecendo não é dessa gestão, é de outra gestão. Falou aqui nesse plenário. Então, por quê? Por que desqualificar só essa gestão? Vamos pegar. Vem lá de fora. O que passou. Eu acho que fica bom assim. Não podemos querer subir aqui e fazer politicagem, pedir voto. Aqui não é lugar, gente. Vocês querem arrumar voto, vão para a rua, vão com paciência, vão falar com as pessoas certas. Mas não venham denegrir a imagem de ninguém, que a gente não vai aceitar mais. Nós não vamos aceitar passar por cima de tudo e fazer que nada estamos vendo. E nada estamos fazendo. Nós temos que cuidar, principalmente dos nossos funcionários, do pessoal que estão lá, trabalhando. Para que disseminar um ódio, fazer aquelas pessoas que sejam mal vistas na sociedade? Não precisa isso, as pessoas estão ali e vão continuar. Isso aqui vai passar. Termina a eleição, muitos não vão ficar aqui e vai passar. E os funcionários de carreira vão continuar lá. Eles vão estar lá, porque eles são de carreira. Então eles merecem respeito. Eles têm que ser respeitados no que eles fizerem. Porque eles não pediram para não ter máquina, para não vir se arrastando de gestão em gestão, sem qualificação, sem darem apoio para eles, sem dar máquinas de igualdade, sem dar nada. Que já vem se arrastando. Isso aí não é assim. Não é de 3 anos. Isso vem de 12, 13 anos. Eu acompanho isso aí há anos. E nunca mudou. Mas mudou o desrespeito com os funcionários de carreira. E o preconceito com as pessoas que defendem uma causa que não combina com a causa que estão defendendo. Não, cada um tem o seu parâmetro para seguir. E vai seguir, pronto. Não vai levar. Não vão tentar mudar a cabeça de ninguém. Ninguém vai ser levado como foro. Existe um cidadão que uma vez disse uma frase assim, ó, que eu nunca mais me esqueci. Uma mentira contada só numa vez, ela é uma mentira. Mas ela é contada 3, 4 vezes, ela se torna verdade. Mas aqui não vai se tornar. Porque pode mentir quantas vezes, pode inventar quantas vezes, que o povo não vai acreditar. Não existe mais isso. Existe um pessoal inteligente, uns agricultores inteligentes, que olham a internet, que assistem tudo, que têm seus celulares, entram no YouTube, e estão preparados para qualquer coisa. E na hora certa eles vão decidir, ó, vamos votar para quem quiser, vamos fazer o que... Mas não precisa hostilizar ninguém. Peço aqui, e deixo registrado, presidente, para que sejamos mais gentis, mais sábios na hora que for falar com os nossos agricultores. Porque eles também não estão gostando mais disso. Eles não querem mais receber o pessoal. Até gente de bens
Parentes deles não estão querendo receber por causa disso. Porque é muita coisa. Eu estive na Serturina e no Vila Rica, domingo de tarde. E um senhor lá no Vila Rica me falava assim, olha, não aprende nada. A gente não aprende nada assistindo o programa da Câmara. Não aprende, só dá um desespero na gente para saber para que lado nós vamos, para onde vão nos levar. Porque não tem, é uma demagogia, é uma coisa impressionante, meu Deus do céu, não tem o que fazer, né, cara? Acham qualquer picuinha, qualquer coisinha é uma coisa assim, desesperada, parece que o pessoal... E o pessoal não está assim, o pessoal só quer o direito de ir e vir e que a sua rua seja aberta. Só isso aí, pastor. Eles não querem que vão lá pontuar eles. Dizer, ó, tu vai lá, mas tu vai falar isso aqui. Fala isso aqui, porque nós somos lá de fulano, nós somos radicais, nós viemos de lá. Não adianta. É isso, é essa mensagem que eu queria deixar, é isso que eu queria falar hoje, gente. Até peço desculpa para a gente se exaltar um pouquinho, mas de vez em quando não dá, o emocional do cara, ele não suporta tanta coisa ruim que o pessoal tenta colocar no nosso dia a dia. É complicado isso aí, porque a gente anda por aí por interior, e vamos andar mais por interior. Vamos passar muito mais no interior, mas por enquanto está difícil ouvir o que o pessoal tem para nos falar no interior. Está difícil, mas nós vamos chegar lá. Nós não nascemos de susto, não somos assustados, não vamos nos abater por um videozinho, por uma mentira, por uma história infundável. Nós vamos continuar brigando e brigando por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós queremos e precisamos entregar à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador PC. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Jorge Sense. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que aqui nos acompanham, também quem nos acompanha através da TV Serra. Venho aqui na tribuna, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que nos veem, para falar de algumas entregas que foram realizadas na última semana. E eu tive a oportunidade de acompanhar entregas principalmente na área do lazer, em praças públicas, bem importante em si. Eu falo também referente à praça e uma entrega de um equipamento de ginástica para a melhor idade no bairro industrial, anexo ao posto de saúde daquela comunidade. Falo disso em função de algo que aconteceu em algum período atrás, referente ao fechamento, né, em 2017, mais precisamente, do fechamento do posto de saúde do bairro industrial. Recordo bem que eu estava ao lado da comunidade, ou estávamos junto com a comunidade, nos posicionando de forma contrária ao fechamento do antigo posto daquela comunidade. E hoje se percebe que esta administração, ela fez uma ação muito importante junto à saúde com a construção de um novo posto de saúde naquela comunidade, no bairro industrial, não só valorizando o bairro em si, mas também levando ou oferecendo uma oportunidade para aquela comunidade usar um equipamento de saúde que no município é o segundo em atendimento. Aproveitei também, na minha estada, no local e sugeri, né, tem um espaço junto ao posto de saúde e à academia que foi colocada lá, para que fosse colocado um parque infantil. Sugeri ao prefeito municipal, à administração municipal, que ali caberia
né, e também após a minha fala e a minha colocação, alguns moradores que estavam presentes concordaram de forma bem significativa e importante a sugestão que eu levei. Então, a gente esteve presente, percebeu uma possibilidade e aproveitamos e sugerimos, então, acredito que por estarmos em um período pré-eleitoral e próximo da eleição, não é uma promessa, não é é apenas uma sugestão e torcemos que ela aconteça o mais breve possível. Dentro da mesma linha e da mesma caminhada, vou repetir, né, estivemos também entregando para a comunidade do bairro Centenário uma praça a céu aberto no bairro Centenário. E uma praça que fica ao lado da rua Guerino Tartarotti. Uma praça muito importante e que certamente será muito bem usufruída pelos moradores daquela comunidade. E nós aproveitamos a nossa estada lá com o prefeito municipal, com a administração municipal e sugerimos novamente, repetimos então, reforçamos que é fundamental a pavimentação asfáltica da rua Guerino Tartarotti, tendo em vista que é uma rua que ela se estende do início ao final do bairro Centenário e, além do mais, a tubulação de uma parte que é um declive bem significativo, está sempre estourando, ela não dá o suporte necessário. E, além disso, se porventura for feito um projeto de asfaltamento, certamente esta situação será sanada. Então, sempre levando sugestões e proposições, olhando para a sociedade e para a comunidade. Sigo em frente e vou até a Rua Domênico Fim, aonde também, né, recentemente a administração municipal entregou uma parte dela e nós reforçamos para a administração municipal a continuidade da Rua Domênico Fim, chegando até pelo menos o entroncamento com a Rua Ernesto Fetter, no bairro Medianeira. É uma rua importantíssima que, sem dúvida nenhuma, trará uma qualidade de vida, uma condição melhor de trafegabilidade para todos os que circulam naquela região, naquela via, tanto sendo moradores ou a população. Sabemos que tem inúmeros comércios nessas áreas. E é fundamental que se dê estrutura, se dê suporte para que a trafegabilidade ela tenha uma melhor qualidade em si. Entro na mesma via e quero chegar na Rua César José Francischini. A César José Francischini é uma via que ela pertence ao bairro Santa Catarina, ela tem início na Rua Domênico Fim e ela termina, ela tem uma extensão de todo o bairro, ela se estende até a Rua José Dalzocchio. É uma rua que também, né, com o loteamento, ela teve a pavimentação em pavés, então, numa parte dela, pelo loteador. E nós percebemos e fomos acionados pela comunidade que existe uma demanda bem importante ali, principalmente no topo do morro ou para subir no início dela, que precisa de uma manutenção, precisa de reparos, tendo em vista que ela vem causando alguns problemas, principalmente em automóveis, danificando pneus. Então nós estamos aqui e já também reforçamos para a administração municipal, sabemos que o nosso presidente Daniel também fez isso e nós estamos aqui reforçando. É importante que a administração municipal, Secretaria de Obras, fiscalização em si, faça uma ação ou notifique quem executou ou não executou de uma forma adequada, mas também que se olhe para este local, tendo em vista que é importante a manutenção, reparos, consertos, para que ela tenha uma qualidade melhor para todos que circularão ou circulam nela, principalmente os moradores do bairro Santa Catarina e arredores. Falo também, presidente, e aqui quero também saudar
né, a proposição que foi referente à audiência pública que aconteceu na última semana aqui. Eu acho que foi importante em si também para abrir os espaços para as pessoas se manifestarem, né, e para os agricultores que estavam requerendo em si serem ouvidos. Sabemos que talvez com alguma ação que o próprio município fez da desobstrução da via, ela meio que diminuiu, né, a participação, certo? Mas eu acho que nós temos que ouvir. E que bom que tinha uma plateia bem importante em si. A gente sabe que todos nós, né, independente de partido político, ou independente de religião, ou independente do nosso posicionamento, temos os nossos interesses, os nossos embasamentos, né? Mas eu quero dizer assim, que bom, vereador, o senhor, vereador Roque, fez a proposição, e que bom que nós estávamos aqui para ouvir a comunidade. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, sabemos que o interior tem alguns problemas, sim, mas também sabemos que existem algumas ações da administração sendo feitas. Eu acho que isso também nós temos que levar em consideração. E uma questão muito mais importante que tudo isso. Com este clima, cidadão que está nos vendo, o que dá para fazer, o que é possível fazer numa via pública, numa colocação de cascalho para o senhor, a senhora, acessar a sua comunidade, a sua residência, a sua propriedade, não é simples. E com isso eu quero dizer, eu tenho certeza absoluta que a administração municipal, se pudesse ter resolvido todos os problemas que as chuvas causaram, já as teriam resolvidos, ou sido resolvidos. O problema é o seguinte, com esse clima, em 60 dias, não deu 15 dias de possibilidade ou de sol para que a administração trabalhe, então nós temos que ter, na minha avaliação, eu sei que o calo, quando dói na gente, ele dói mais forte, né? Mas nós temos que ter paciência, e eu, como a grande maioria dos colegas aqui, também estão engajados, tentando encontrar uma saída, cobrando, sugerindo e propondo, para que nós tenhamos uma cidade melhor. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Jorge Sense. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente. Quero saudar aqui a nossa assessora da bancada do PDT, a Laura Martins, seja bem-vindo, Laura, e também saudar aqui a Alexandra, que se retirou da Câmara aí por este período, e agradecer os trabalhos que ela fez aqui conosco. Quero dizer que, primeiro, parabenizar aqui pela fala do Jorge Sense. Acho que é isso aí, Jorge. Nós todos defendemos o interesse do público, de uma forma geral. Claro que quando nós falamos, PC, que temos problema na agricultura e, de repente, os operadores acabam sendo impactados por essa situação, não é culpa. Eu acho que aí, primeiro, tem que ter um representante do Executivo acompanhando os trabalhos. E sempre fazer o meio de campo. Não é os operadores realmente não merecem nenhuma contrapartida, que na verdade eles não estão bravos com os operadores. Eles estão, de certa forma, magoados com a administração, pelo resultado que tem alcançado para os vereadores. E aí, de repente, por entender que tudo é um só, eles acabam descarregando nos operadores, mas não é os operadores que eles querem, com certeza absoluta, nesse momento, cobrar, e sim o Executivo de uma maneira geral. Rosê, eu queria que tu mostrasse aquelas fotos
Eu queria falar um pouco da qualidade, justamente da qualidade das nossas obras aqui no município. Então, Jorge, eu concordo contigo que quando nós falamos de drenagem, ela é importantíssima, e principalmente lá na Quirino Tartarotti, é necessariamente fazer a drenagem nova. E não é o que a gente tem visto, né, na grande maioria das obras feitas, principalmente na área urbana de nosso município. Então, aqui é na Alexandre Bartelli. Esta rua aqui, até eu acho que foi mencionada por vereadores aqui nessa casa, que seria terminar já o término dessa obra, seria já mais ou menos uns 3 meses atrás, mas os moradores não deixaram continuar. Tá? E só que essa pavimentação, na semana que vem eu quero registrar isso na casa, porque ali tem uma tubulação que passa entre Alexandre Bartelli e a Avenida das Indústrias, que vai continuar aquele rio numa tubulação muito antiga e teria a oportunidade de, se estendesse essa tubulação mais uns 30, 40 metros, tiraria a Avenida Santa Rita, entre a Avenida Santa Rita e a Alexandre Bartelli. Tiraria parte desta água que deságua ali do bairro Vicentina, Biamar, em torno, e que vai continuar esta água com todo o volume embaixo das residências. Então, só para ilustrar que quando chamaram lá os técnicos da prefeitura, não estava no projeto, não tinha no projeto a drenagem. Rose, pode seguir. Esta aqui, então, é a Rua da República, que foi muito reclamado por engenheiros, inclusive engenheiros ligados à administração, que também não tem drenagem, doutora Leonora. E os técnicos engenheiros que entendem desta área fizeram cobranças muito diretamente a mim. Porque sabe, e a senhora tem dúvida, eu posso passar o telefone de 3, 4 engenheiros que fizeram a minha cobrança, e vou passar esses contatos para ti, Jorge. Tá? Aqui é a pavimentação asfáltica na linha, aqui no São José, 1º Distrito, que até foi salientada pelo vereador Roque na última sessão, mas eu quero ilustrar que isso estava lá em março, logo que a obra estava ficando pronta. Aqui também é um problema de drenagem. O que eu quero ilustrar? Que a drenagem numa obra é como se fosse os pilares de uma construção, de um prédio, de uma casa. Se não fizer ela e não fizer bem feito, ela vai corromper a superfície da pavimentação asfáltica. E a gente tem experiência em outras pavimentações, inclusive do Estado. Seguindo, Rose. Aqui é uma boca de lobo que pode ver que a água passa lá pelo meio da pavimentação e não recebe água. Olha aqui, ó, não recebe um pingo de água na boca de lobo. Isso são várias ruas. E o problema é que essas ruas ficarão eternamente assim, porque tu não vai refazer a pavimentação agora toda nova para, de certa forma, fazer com que a água caia nas bocas de lobo. Assim está a Paulo Tartarotti, a Rua Vêneto e tantas outras ruas que está assim. Então, foi feita a boca de lobo, mas ela não recebe água. Então, digo assim, e nessas obras foram retirado o calçamento. Foi retirado o calçamento para fazer uma obra, e eu concordo que retirando o calçamento fica uma pavimentação melhor. Mas melhor se fizer de acordo com o que tem que ser feito, conforme todos os técnicos e engenheiros indicam. Próxima, Rose. Aqui é na Rua Vêneto. Aqui já é a 3ª vez que está sendo aberto o asfalto. Gente, mas que vergonha! E vou dizer para vocês, do jeito que foi feito vai dar problema de novo. Porque a tubulação de drenagem, ela está menos de 30 centímetros da superfície do asfalto. Então, caminhões, que ali tem o grande movimento de brita, do britador, de outros britadores lá ali descendo a Avenida Santa Rita, está assim. Então, vejam bem, é uma situação de problemas que não foi visto. E é drenagem de novo. Próxima, Rose. Aqui é Rua Armando Antonello. Então, cada chuva que dá, fica desse jeito.
Barro, depois até de um tempo a chuva vai embora, mas é barro, é lama, e isso vai ficar eternamente. Poderá se corrigir, que de repente tem aí algum lugar que daqui a pouco vai captar, mas não tem drenagem também, gente. Não tem drenagem. Aqui é um carro passando lá no dia de chuva. Olha como fica, daqui a pouco vai aplanar um carro desse. Isso é porque não tem drenagem. Isso é falta de drenagem, doutora Leonora, que é a estrutura da base de um asfalto, de uma pavimentação asfáltica. Aqui também, Paulo Tartarotti, água, olha onde passa a água. Está vendo ali na faixa do asfalto, que até já começou a trincar o asfalto, porque a água em contato com a pavimentação de CAP, que é a massa asfáltica, ela se movimenta, ela acaba se degradando, ela apodrece de certa forma pelo fato de muita umidade. Olha onde está a boca de lobo. Então, gente, são coisas que está errado, não adianta, está errado. Parece até demagogia isso aí, mas está errado, gente. Está muito errado fazer dessa forma. Aqui é uma questão que é lá no Rio Burati, mas já foi consertado. Mais uma, Rosi. Quer dizer, foi dada uma... Não, mas eu acho que aqui faltou umas outras questões aqui que não foi posta, mas tudo bem. Eu queria dizer que as pavimentações todos os governos fazem. O governo atual fez, outros governos também fizeram. A diferença está no método de fazer. Cada um vai ter uma equipe e vai estabelecer um método de qualidade. Até tem algumas pessoas aqui que eu vi após a minha fala no espaço, falaram muito da Papa João 23 aqui indo para Big Fair. Realmente, esta obra teve problema na sua concepção. Depois de 2 anos começou a aparecer buraco. Tá, mas eu digo assim, depois de 2, mas não está nem perto na degradação que essas ruas aqui que foram inauguradas em outubro. São obras caras. Essa obra da Vênia custou quase 2 milhões. E nem perto. Mas houve, assim como houve, volto a frisar, na Papa João 23, houve um probleminha, mas não tem condições de traficabilidade bem tranquilo. Agora, o que acontece? As obras do interior estão acontecendo. Estão acontecendo, sim. Pavimentação e outras obras. Aí vem os meios, né? Falamos do método de fazer a obra e tem os meios. Quais os meios que arrecada ou faz a arrecadação desses valores? O método de arrecadação, de buscar esses recursos para as pavimentações do interior, foram 2 empréstimos de 20 milhões, que, de certa forma, o nosso executivo pegou emprestado ou fiado, né, como queira entender, para outros gestores pagar. Então, não se pagou nada. No governo anterior, vamos dizer, dessa gestão, teve sim empréstimo, mas quase todos foram pagos, ainda na administração. Tem poucos valores, Jorge, até porque foram 35 milhões, né, de todos os 8 anos para obras. Este governo já passou 35. 22 milhões. Olha aqui, os 2 vereadores, não, mas com compra de máquina, rock e tudo mais. Mas, veja bem, em 8 anos, 22 milhões, vereador Roque, em 8 anos, esse governo já pegou 40 milhões. E tudo para pagar o outro governo. E o governo anterior, sei que alguns empréstimos, por exemplo, de equipamento, e outro que fez lá no início já estava pago. Todo ele completo. Foi com menos prazo, com menos carência. E também o prefeito disse que investiu 50 milhões no interior. Muito bem, 40 de fiado. E 10 milhões foi o agricultor que investiu na brita graduada. Pôs na conta da prefeitura também? Será que está pondo na sua conta, na sua propaganda de governo? Então, isso é muito ruim quando nós fizemos de forma muito irônico, propagandista, um trabalho que é o dever do executivo. Né? De todos os executivos também fazem alguma coisa de empréstimo, mas esse passou de todos.
Uma questão que a gente sempre observa, e aí, às vezes, nós perguntamos, por que o agricultor, por que os bairros, nesse momento, estão tão indignados com a administração, que, de repente, PC, realmente, hoje, falar com os agricultores, seja com moradores de Farroupilha, seja vereador de oposição ou situação, não é legal. Não é legal porque estão com raiva, mas estão com raiva da atual administração. Antes não era assim. Então, estão com muita raiva, porque não está sendo feito o serviço básico, ou seja, o serviço de obras está sendo fiado. E o serviço básico do básico, que era um governo da economia, de gestão enxuta e tal, cadê esse dinheiro, gente? Então, vamos lá, cadê o dinheiro para fazer o serviço básico? Por exemplo, o governo agora ele está prometendo obras e obras, tanto no interior quanto nos bairros. Está prometendo muitas obras. Olha, passando por aí, tem muitas promessas de obra. Mas como que vai fazer? Se está dizendo, o próprio secretário de Finanças disse que vai ter um deságio de 50 milhões. Já é errado dar início de obras ou fazer um lançamento de uma obra com muita propaganda de 30 metros, dando ênfase como se fosse 30 quilômetros. Então, tu imagina como que vai executar outras obras. Jorge, te cedo uma parte. Uma parte ao vereador Jorge Sensi. Vereador Amarante, sim. Não, eu acho que todas as suas colocações, elas são importantes, mas eu vou me deter a algumas delas, referente a técnicos e engenheiros ali que falaram que a República precisaria de mais tubulação ou mais estrutura. Talvez sim, talvez não, mas além de falar com o senhor, que é representante da comunidade, eles estão dentro da administração pública, eles levaram isso para a administração. Eu acho que é fundamental, eu não estou fazendo um questionamento, eu acho que é uma contribuição, né? E uma outra questão referente a Armando Antonello ali, Ângelo Bartelli. Né? Ângelo Bartelli é uma via que nós sabemos e nós recebemos a informação e que ela foi feita uma parte dela, onde não era necessária ou já havia, só para concluir, senhor presidente, e eu agradeço, né, Amarante, novamente, onde já não era necessário a colocação de novos, porque já havia a tubulação adequada, e a segunda etapa, que é onde está sendo feita agora, então ela seria feita com uma tubulação, um diâmetro muito maior. Então, agradeço a sua colocação e eu a parte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só para responder, presidente, e terminar, os engenheiros foram até o planejamento cobrar quando iniciou ou se falou na pavimentação da Rua da República. E quanto a Alexandre Bartelli, ela não existe tubulação. Alexandre Bartelli. Ângelo Bartelli, desculpa, Ângelo Bartelli não existia tubulações ali, tinha uma cruzada. Obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.